Tem uma pergunta aqui, da Amanda Campos, que eu achei bem interessante. Como funciona para comunicar com o ente querido que eu perdi? Ah, na nossa casa a gente trabalha com isso na parte do kardecismo, não na parte da Umbanda. Mas a comunicação com o ente querido é uma comunicação muito difícil, porque Chico Xavier já falava, né, que o telefone toca de lá pra cá. A gente não tem como falar assim, aqui, fulano de tal, fala comigo aqui. A não ser que essa pessoa vai entrar no seu sonho, que ela vai, né, assim, ter permissão para isso. Então, normalmente nos trabalhos do kardecismo, do espiritismo, é feito alguns trabalhos, alguns ritos, que abrem esses portais para comunicação com esse ente querido. Então, você pode ter perdido N pessoas, inclusive uma pessoa há muitos anos. Isso não importa. Se ela não tiver reencarnado, e tem gente que, por exemplo, recebe uma mensagem de um ente querido e fala: ah, mas essa pessoa morreu tem 15 anos. O que tem a ver? Ela morreu tem 15 anos, mas ela quer comunicar com você. E é muito complicado, porque hoje em dia, né? Eu estava até conversando hoje com o meu personal sobre isso. Hoje em dia, tudo que tá na internet, as pessoas se colocam no direito de achar que sabem, né? Sim. Qualquer assunto. Se for, ginecologista, a gente. Ah, eu não concordo com o ginecologista, acha isso. É os É, especialistas em nada. em nada. Todo mundo acha que sabe. A gente estuda porque a gente sabe o que a gente tá falando. Nada aqui é da minha cabeça, né? A gente sabe o que a gente tá falando. A gente estuda pra isso. Mas o que acontece? Na espiritualidade, quando você está no momento vulnerável e querendo, né, ajuda com o seu ente querido, hoje em dia é muito comum charlatão, pessoas cobrando para te fazer uma mensagem com o seu ente querido. Inventando coisa clichê, por exemplo, a mensagem: ah, estou com saudade, ai, você é muito especial. Todo mundo fala isso, né? O seu ente querido, ele vai falar isso. Qualquer ente querido vai falar isso: estou com saudade, você é muito querido. O diferencial é realmente quando você tem essa responsabilidade, né? Tem essa espiritualidade para que traga a verdade. Então, normalmente, essas cartas com o ente querido, eles vão falar coisas que não tem como ninguém saber. Por exemplo, ah, o seu apelido, que só você sabia, que te amava quando você era pequeno, não tem como, você nunca postou isso, você nunca falou sobre isso, não tem como. Um brinquedo que te deu, um lugar, uma situação de briga que tá tendo na família, por uma situação específica X. Então, eles falam exatamente o que tá acontecendo, o que tá trazendo preocupação para eles ali. Então, a comunicação, gente, tem que ter permissão. E tem gente que acha que a permissão é só do ente querido. Se você também não estiver bem, o seu ente querido pode estar bem para comunicar, mas se você não estiver preparado bem para isso, não é permitido. Então, acontece em reuniões mediúnicas, né, essa preparação para receber mensagem com seus entes queridos. E graças a Deus, também na nossa casa, a gente conseguiu já ajudar muitas pessoas a confortar, né, esse luto, essa situação. Mas existe sim muitas pessoas que usam da dor do outro para falar sobre ente querido e não é verdade. Então tem que tomar cuidado, né, de você receber mensagem do seu ente querido de forma aleatória, enfim. Cuide de quem vai ali cuidar da sua dor, né? Não é fácil assim. E aquele jogo lá de tabuleiro Ouija, ele funciona mesmo? Aquilo ali é caô. Aquele trem atrai espírito maligno, Ó, igual no filme. então, se você for olhar no filme, né, a questão do filme, vai ter uma fantasia a mais. Mas o que acontece? No espiritismo, Allan Kardec, né, que fundou o kardecismo, o espiritismo em si, quando ele nunca incorporou, ele era um cientista, e ele começou a fazer teste, assim, nas mesas. Ele colocou pessoas sentadas nas mesas, começou a fazer algumas evocações, algumas orações, e começou a ver movimentos ali. Então foi dali que começou a surgir as mesas brancas, a manifestação de espíritos. E aí foi dali que começou esses jogos. Foi a inspiração dali. Que começaram esses jogos para começar a chamar espírito negativo, fazer brincadeiras de mau gosto. Só que tudo que você evoca chama. Você não pode brincar com isso. Então, isso é verdadeiro, isso acontece. Caramba. Então, não é. Por isso que eu não aconselho quem gosta de ver, às vezes, filmes de espírito, de terror. Que você chama esse espírito na sua casa.
Você chama isso pra perto. Esses filmes de mesa, né, branca, sei lá, mesa negra, com esses jogos, é uma evocação, sim. E não é brincadeira, não. A gente querendo comprar tabuleiro aí já, você lembra? Quando a gente se maratonou atividade paranormal. É mesmo? Eu não lembro. Velho. A gente quase O Lucas comprou. nunca lembra. Não, mas ele é esquecido mesmo. Mas a gente quase comprou só pra testar, pra ver se funciona. Vai lá. Eu não. Testa. Boa nada. Vai lá. Mas aqui, tem como abrir portais tridimensionais no mundo espiritual? Isso Claro. existe? Como é que funciona isso na prática? Depende dos fundamentos. Então, o fundamento da religião em si tem a ver com números, tem a ver com ritos. Você consegue abrir o portal que você quiser. Você consegue fechar também, mas você consegue abrir mais do que fechar. Abrir é muito fácil, fechar não. Mas abrir é muito fácil. Principalmente no carnaval. Por quê? Porque é festa da carne. Ah, E a festa da carne não é ligada ao evangelho, tá? A festa da carne que fala é o quê? De vibração baixa, onde pessoas estão ali pulando carnaval, cantando música, dando ponto de macumba. Os axés que a gente escuta são pontos de macumba, tá chamando a entidade pra perto. Então sua energia tá baixa ali o tempo todo. Então são lugares que mais abrem portais, são no carnaval. caramba, e tem um detalhe muito importante sobre essa questão do carnaval, que é a questão das atividades de nheco-nheco da galera. Isso influencia também? É nheco-nheca, porque eu não posso falar, porque senão o YouTube derruba, mano. Pode Não, falar? depois tem que passar uma censura lá. Ah, é por causa do corte, Não, tem na que hora- censurar. Relações de amor. Íntimas. Relações íntimas. Íntimo. Vamos falar Amorzinho. assim. Amorzinho. Ah, Assim, como isso afeta a questão da espiritualidade? Teve pastores que vieram aqui e falaram que a alma fica ligada. Isso é verdade? muita verdade. Isso é péssimo. É péssimo você se conectar, na verdade, com qualquer pessoa, tá, gente? Por isso que a igreja evangélica, eu sempre prego isso e falo, porque eles são muito radicais nessa questão de sexo após o casamento, mas Castidade. mas na verdade, o fundamento é por conta da troca de energia que você tem mesmo. Então, ele tem esse radicalismo e tudo, mas você troca energia mesmo. Quando você mantém uma relação sexual com alguém, você pega a energia que tá na pessoa boa, e principalmente a ruim, e passa também a sua pra pessoa. E liga. Você fica presa naquilo ali. Então, essas obsessões que tem, às vezes, esses relacionamentos abusivos, que a pessoa não ama mais, mas não aguenta, não consegue separar, não consegue terminar, tá muito ligado à questão Então, no seu sexual. terreiro, você aconselha as pessoas a não terem relações casuais, não se envolverem com várias pessoas. Não mesmo. Qual que seria o critério para ter? Como que vocês pensam? O que acontece? Isso é muito complicado, porque hoje em dia tá tudo muito superficial. Olha lá, eu tô vendo a mãe Marcele quase falar, transar só depois do casamento. Não. Tô quase vendo isso, eu tô vendo isso aí, ó. Não vou falar isso, gente, pelo amor de Deus. Eu já fui da igreja evangélica, mas eu não sou mais. Não é sobre isso. Mas a gente precisa, primeiro que como ser humano, a gente precisa ter um filtro, Sim. né? Independente de ser homem ou mulher, né? A gente precisa ter um filtro em relação à questão sexual. Mas isso é muito sério. Então, hoje em dia, tá tudo muito superficial. As relações estão superficiais. As relações casuais estão muito superficiais também. Eu, por exemplo, independente de religião, eu sempre prezei por conhecer, né, uma pessoa mais a fundo, por ter uma certa conexão, um certo querer ali, antes de um envolvimento. Porque realmente é muito complicado você manter relações sexuais, porque por mais que a gente ache que é uma questão prazerosa, momentânea, isso atrai, né, uma rotatividade de energia muito grande naquela pessoa. E se você não se cuida, você realmente cria uma obsessão naquela pessoa, naquela relação, naquela situação. Então, para as pessoas que se adequam à questão do sexo casual, de coisas mais superficiais, vão se sentir cada vez mais vazias. Uhum. É uma sensação de prazer momentâneo, uma sensação de estar andando em círculo, porque aquilo não vai te preencher. Então, a conexão, né? O prezar pela conexão, pela comunicação, por estar ali, realmente conhecendo quem você tá, mesmo que não seja, né? Pra ter uma relação, talvez, de namoro, um casamento em si,
É sempre bom você conhecer um pouco mais aquela pessoa. É claro que não dá tempo de conhecer totalmente, porque as pessoas se revelam. Tem quantos casamentos aí que as pessoas nem se conhecem ainda. Depois de 10, 15 anos, vai conhecer, né, feminicídio, vai passar por cada coisa. Mas não é indicado, não. Em nenhuma religião é indicado. Realmente é uma troca de energia negativa e que fica presa ali, se você não tiver, né, esse cuidado. Vocês acreditam em tipo, retenção seminal, preservação da energia sexual, transmutação da energia sexual? Não. Não. Não, porque, na verdade, essa transmutação, ela fica presa, mas ela pode ter uma rotatividade dependendo do seu grau de evolução. E quando eu falo grau de evolução, é muito na questão do seu autocuidado. Agora, tem pessoas que já têm uma questão mais mental de dependência emocional, por exemplo. Então, elas vão se prender muito nessa questão sexual. Então, quando você fala, por exemplo, eu não gosto dessa pessoa, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, mas, sei lá, tem uma coisa que me prende nessa pessoa, é esse laço sexual que espiritualmente A pessoa tá muito apegada na tá matéria, muito né? apegado na matéria. E assim, Entendi. uma pessoa que tem uma vida sexual muito ativa e com vários parceiros, ela ou ele, no caso, consegue se limpar com o passar do tempo ou isso é impossível? É algo eterno, no caso? Depende da pessoa, do querer da pessoa. Se for uma coisa naturalmente, não consegue se limpar. A pessoa, normalmente, ela fica insaciável. Ela começa a ter um padrão de virar um vício. Isso também vira um vício. Assim como álcool, assim como droga, isso também vira um vício. Assim como pornografia, isso também vira um legal, vício. fala de pornografia. Isso também é um vício. Vira um vício. Então, se a pessoa não tiver essa consciência e um zelo com o próprio corpo físico dela, e achar que isso realmente é uma troca, é algo bom, é algo prazeroso, e não olhar para esse lado espiritual de limpeza mesmo interna, não consegue se limpar. E começa a virar um vício, e começa a virar uma coisa que... Aí, a questão do adultério, a questão... fica mais pesado para esse tipo de pessoa. Não é fácil E assim, desvincular disso. você tem pergunta? Tenho a respeito da pornografia. Como você enxerga assim, o impacto da pornografia na questão energética da pessoa? Você acha que tem o mesmo impacto? Não? Como é que é? É prejudicial para o ser humano? Nada é prejudicial. É o livre-arbítrio, você vai ter essas consequências, né? Mas a pornografia para a espiritualidade, ela não faz bem. Ela é algo também que gera algo superficial, que gera algo que não vai trazer uma conexão real. Então acaba que você vai atrair negatividade. Não que isso seja algo errado ou algo certo, mas tudo em excesso, com exagero, não faz bem. Nada em excesso faz bem. Nada com exagero faz bem. Então, a negatividade, ela existe e ela vai utilizar desses gatilhos da gente, dessas prazeres carnais, para poder sugar, para poder utilizar desses movimentos para fazer o mal. Então, você precisa ter consciência do seu nível ali. Não é que é certo nem errado, mas a gente não vê como algo bom para o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Pensando assim, por essa lógica, a pornografia, em comparação, por exemplo, à cocaína, ela tem um efeito de vício no cérebro muito maior do que essa droga. Muito maior. E aí fácil, prejudica. fácil. No celular você já tem acesso a mas aí prejudica o seu relacionamento. Você começa a não ter um prazer duradouro. Aí começa a criar um problema mental junto, um problema espiritual junto, que aí, né, quem tem um espírito ruim, que já tá planejando nesse movimento, também te atrapalha naquele movimento. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, não é bom. Isso quando não piora para uma situação mais agravante que a gente tem hoje em dia, que nem os casos de P. Sim. Uhum. Tá muito ligado. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu vou fazer aqui do chat aqui, que o pessoal tá doido com essa pergunta, mas essa aqui da Isabela eu achei bem interessante. Isabela Oliveira 7720. Como você lida